Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à apresentação dos alunos do quinto período do curso técnico integrado em edificações para a disciplina de filosofia. Neste trabalho, falaremos sobre dois dos maiores nomes da chamada filosofia da linguagem, Gottlob Frege e Bertrand Russell. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A filosofia da linguagem é um ramo filosófico que estuda de forma analítica o uso, a compreensão e a relação da linguagem com a realidade. Entre os séculos XIX e XX, há uma virada da filosofia para as questões linguísticas, a fim de compreendê-la de maneira mais lógica. Nesse contexto surge Gottlob Frege, filósofo e matemático alemão considerado o pai da filosofia analítica e um dos principais nomes da filosofia da linguagem contemporânea. Frege tinha como objetivo elaborar uma forma de linguagem filosófica que fosse mais exata e precisa, assim como a matemática, e menos propensa a erros de interpretação, pois para ele, grande parte das questões da filosofia da época poderiam ser resolvidas com uma análise lógica das proposições. Pensando nisso, em seu artigo Sobre o Sentido e a Referência, de 1892, Frege fala sobre os problemas da polissemia das palavras e das várias denominações recebidas por um único objeto, destacando três conceitos importantes: referência, sentido e representação. A referência é o objeto em si, a qual nos referimos. É um conceito objetivo, pois refere-se ao objeto externo ao nosso pensamento, não sendo algo intrínseco a nós. Frege cita como exemplo de referência o planeta Vênus. O sentido está relacionado às informações diferentes atribuídas ao mesmo objeto, expressas por modos de apresentação distintos, sendo, portanto, um conceito objetivo, pois pode ser compreendido por qualquer pessoa, estando independente em relação ao sujeito. Seguindo o exemplo anterior, o planeta Vênus pode ser chamado de estrela da tarde, estrela da manhã, estrela d'alva, estrela do pastor, e etc., cada qual indicando uma certa característica do planeta. A representação, por sua vez, consiste na imagem da referência construída em nossa mente por lembranças e experiências vividas em relação àquele objeto. Logo, trata-se de um conceito subjetivo, pois apenas a pessoa que cria a imagem pode ter acesso a ela, não sendo possível passá-la para outro indivíduo. A representação do exemplo anterior seria a imagem de Vênus que cada um de nós temos em nosso pensamento. Para Frege, a análise da linguagem e do pensamento faz-se necessária para a compreensão da filosofia, uma vez que os sentidos e pensamentos são objetivos e podem ser expressos por sentenças e afirmações. Sendo assim, Frege aponta um novo caminho para o estudo filosófico, a investigação semântica, isto é, o estudo do significado das proposições. Tomemos como exemplo uma frase de Russell, que ainda será abordada neste vídeo. O atual rei da França é careca. Segundo a investigação semântica de Frege, visto que a França não possui mais rei, o sujeito da oração não possui referência e, portanto, o seu sentido se torna vazio. Sendo assim, não podemos afirmar que a sentença é verdadeira nem falsa. No entanto, veremos a seguir outro importante filósofo da linguagem, o qual trará uma nova análise das proposições e do estudo linguístico em geral. O pensador em questão é Bertrand Russell, filósofo, matemático e lógico nascido no país de Gales. Russell tinha interesse em abordar diversos aspectos éticos e políticos de sua época, mas obteve o maior destaque no estudo da linguagem. Influenciado pelas ideias da virada semântica de Frege, acreditava que a linguagem natural, isto é, a do cotidiano, provocava muitas confusões no entendimento e encobria informações. Ele afirmava que esse tipo de linguagem não era completamente lógica, causando erros de interpretação e nos desviando de um conhecimento seguro. No que diz respeito à concepção do conhecimento, Russell acreditava que poderíamos obtê-lo por meio da experiência sensível, assim como os filósofos empiristas modernos. Em seu livro Os Problemas da Filosofia, ele trabalha essa ideia, classificando o conhecimento em dois tipos,
o conhecimento por familiaridade e o conhecimento por descrição. O conhecimento por familiaridade é aquele que existe de imediato, advindo do contato dos nossos sentidos com a realidade. Russell cita sua mesa como exemplo, a partir da qual ele obtém um conhecimento por familiaridade através dos elementos mais simples de sua aparência, como a cor, a forma, a textura e etc. Estes são aspectos aos quais ele possui acesso imediato e que mostram a mesa exatamente como ela é. No entanto, para Russell, o conhecimento da mesa, enquanto objeto físico, não é alcançado de forma direta e imediata. Este é o conhecimento por descrição, adquirido através das combinações dos dados dos sentidos em nossa mente e considerado o verdadeiro conhecimento. No exemplo da mesa, só podemos conhecê-la plenamente por meio das informações coletadas pela nossa experiência sensível e reunidas em nosso pensamento, caracterizando assim o conhecimento por descrição. Segundo Russell, o conhecimento direto dos dados empíricos, ou seja, o conhecimento por familiaridade, era certo e seguro, pois não apresentava dúvidas, enquanto o conhecimento por descrição pode ser verdadeiro ou falso. Nesse contexto, era necessário elaborar um método de investigação das afirmações presentes na linguagem. Assim, Russell cria a teoria das descrições, através da qual podemos analisar os possíveis equívocos de uma sentença por meio de sua decomposição em elementos linguísticos mais simples. Com esse método, poderíamos obter o conhecimento seguro dos dados sensíveis. A teoria das descrições baseava-se na correspondência entre esses dados e a realidade, isto é, entre o que Russell chamou de signos atômicos, que são expressões que designam o objeto ao qual nos referimos, e os fatos atômicos, que referem-se aos elementos básicos do mundo. Partindo dessa ideia, é importante distinguir três tipos de descrições. A. Descrições que não denotam nada, por exemplo, o atual rei da França. B. Descrições que denotam um objeto definido, por exemplo, o atual presidente do Brasil. E C. Descrições que denotam ambiguidade, por exemplo, um homem. Não denota muitos indivíduos, mas sim um homem ambíguo. Russell inicia a denotação dando exemplos de descrições. Ele afirma que, por descrição, devemos entender uma expressão como qualquer uma das seguintes: um homem, algum homem, qualquer homem, todos os homens, o atual rei da Inglaterra, o atual rei da França, o centro de massa do sistema solar no primeiro instante do século XX, a revolução da Terra em torno do Sol, a revolução do Sol em torno da Terra. Assim, uma expressão é denotativa em virtude apenas de sua forma. Deve-se observar que todos os exemplos oferecidos por Russell iniciam-se por um conjunto preciso de palavras. Não é por acaso que se iniciam por todo, cada, qualquer, um, algum, o. Assim, uma interpretação possível é que uma descrição é denotativa em virtude da sua forma. As descrições definidas são sempre no singular, porque no plural não se refere a um só particular, mas a vários. Ou seja, são descrições gerais, não definidas e que podem ser ambíguas. O artigo definido o, a, envolve a unicidade. Podemos falar de a filha de João, mesmo quando João tem várias filhas. Mas o certo seria falar uma filha de João. Russell assume em sua teoria que o artigo definido implica unicidade. Assim, sua teoria das descrições deve ser entendida como a teoria das descrições definidas. Vejamos um exemplo da análise de descrição de Russell. O atual rei da França é careca. A partir dessa frase, temos três preposições. Primeira, existe algo, que é o atual rei da França. Segunda, só existe uma coisa, que é o atual rei da França. E terceira, qualquer coisa que for o rei da França é careca. Para o Russell, se a primeira proposição da frase é falsa, então a frase toda se torna falsa. E já que não existe um atual rei da França, então a frase é sim considerada falsa. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo e de saber um pouco mais sobre essas duas mentes que marcaram o estudo da filosofia. É isso. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e tchau, tchau.